sou Mariana Ferreira e imagine você andando por uma rua na cidade do Rio de Janeiro nos anos 30. À sua frente tem um escritor tentando vender suas histórias, mas não tem ninguém as comprando. Dias depois, você passa por essa mesma rua e avista esse mesmo escritor, mas dessa vez há uma enorme fila de pessoas tentando comprar suas histórias. Este é Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido por Malba Tahan. Em 6 de maio de 1895, nasce uma das pessoas mais importantes para a matemática no Brasil, Júlio César de Mello e Souza. Júlio César de Mello nasceu e cresceu em uma pequena cidade às margens do rio Paraíba, chamada Queluz. Anos depois, quando mais velho, foi estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro, posteriormente em seu ensino médio na Escola Pedro II, também no Rio de Janeiro. Formando-se professor pela Escola Normal e depois engenheiro pela Escola Nacional de Engenharia, lecionou em diversos estabelecimentos de ensino, como o Colégio Mello e Souza e o Colégio Pedro II, a Escola Normal e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anos depois, em sua vida amorosa, casou-se com Nair Marques da Costa, com quem teve 3 filhos. Em suas horas vagas, escrevia diversos livros de didática e ensino de matemática, mas nunca deixando de lado sua maior paixão na literatura. Ao tentar vender esses contos que tanto amava de literatura com base na cultura árabe, com seu nome como autor, poucos ou quase nenhum conto foi vendido. Em mais um dia de vendas, ele criou um pseudônimo com o nome típico estadunidense, R.S. Slade, e disse que havia traduzido os contos, que estavam fazendo sucesso em Nova York, para o português, mas as histórias eram as mesmas que ele já havia apresentado, mas desta vez foram prontamente vendidas e logo publicadas. Vendo que usando seu nome de nascimento não seria bem visto no mundo da literatura, Júlio César relembrou de sua paixão da criança pela cultura árabe ao ler os contos das Mil e Uma Noites. Partindo desse conhecimento e melhorando-o com outras leituras e inclusive cursos de árabe, o professor criou Malba Tahan, um pseudônimo do escritor, ou seja, um nome fictício usado como alternativa ao seu nome real. Júlio César ficou tão empenhado em Malba Tahan que criou até uma biografia do seu pseudônimo, usando esse nome até mesmo em suas assinaturas. Faleceu em combate em julho de 1921, nas proximidades de El Riad, quando lutava pela liberdade de uma pequena tribo na Arábia Central. Seus livros teriam sido escritos originalmente em árabe e traduzidos para o português pelo professor Breno Alencar Bianco. Outro pseudônimo de Júlio César de Mello e Souza. Esse é uma pequena parte da biografia de Malba Tahan, citando que Júlio César não se limitou somente em R.S. Slade ou em Malba Tahan, mas continuou criando outros pseudônimos para complementar suas histórias. E que histórias? Histórias como O Tesouro de Breza, que conta a história de um homem trabalhador e de boa índole, que sonha em se tornar rico, mas apesar de muito trabalhar, acredita que esse dia jamais chegará, até que ele encontra um misterioso vendedor. Histórias como Amor de Beduíno, que em 17 contos possuem diversas histórias de amor que possuem delicadeza e sensibilidade, que misturando com fantasia, aventuras e reflexões sobre o ser humano fazem com que esse livro seja genial e inspirador. Malba Tahan tem um enorme número de contos e livros espalhados pelo Brasil. Livros como O Céu de Alá, Lendas do Deserto, Lendas do Céu e da Terra e vários livros didáticos. Mas de todas essas histórias, uma em específico tornou-se a pessoa por trás de Malba Tahan, mais grandioso do que ela já foi. E essas histórias cada vez foram ganhando mais e mais espaço na literatura brasileira, até que em 1938 começou a ser publicado o romance mais importante da vida de Júlio César, O Homem que Calculava, sendo seu livro mais famoso, ajudando a espalhar a vontade de estudar e aprender matemática pelo país e concretizando definitivamente seu pseudônimo, Malba Tahan. Ao encontrar um jovem persa com grande habilidade em matemática,
Essa nova história de Malbataan começa com uma simples viagem de Samarra a Bagdá, mas essa simplicidade passa em pouco tempo. Ao longo da viagem, o jovem persa passa por diversos desafios matemáticos. Esse é um dos grandes motivos para esse livro ser tão amado, tais como os mais famosos, os 35 camelos e os 21 vasos. Essas e outras histórias são divididas entre os capítulos, retratando a viagem até Bagdá. E esses desafios não pararam por completo. Quando o jovem chegou a Bagdá, chamou muito a atenção pelo seu talento, tanto a atenção de pessoas comuns, tanto da nobreza, que alguns despertam simpatia e curiosidade, mas por outros, a inveja. O persa logo consegue emprego sendo secretário de Grão-Vizir Ibrahim Maluf e aceita ensinar Telassim, sumo califa de Bagdá, a entender os mistérios do cálculo e da geometria. A aparente vida calma do jovem persa passa por novos desafios ao se apaixonar por uma jovem, mesmo sem poder vê-la. Sabendo dessa paixão, Telassim, que também a possuía, promove uma audiência com 7 sábios para fazer desafios para provar definitivamente o conhecimento do jovem persa e saber até onde o jovem ia para provar seu amor pela mulher. Anos e mais anos se passaram e as histórias de Malbataan foram cada vez ganhando mais reconhecimento, tanto no mundo fictício quanto na realidade. Mas na realidade, seu grande trabalho foi mais recompensado. No dia 14 de março, é conhecido como o Dia Internacional do Pi, mas a partir de 2020 passou a se chamar o Dia Internacional da Matemática, na 40ª Assembleia da Unesco, com o objetivo de ser um dia especial para celebrar a matemática em todas as suas formas e em todo o mundo. O Dia Internacional da Matemática é um projeto liderado pela União Internacional de Matemática, IMU, e apoiado por diversas sociedades científicas por todo o mundo. A Sociedade Portuguesa de Matemática, SPM, associou-se a este projeto desde a primeira hora e seu vice-presidente, Fábio Chalub, faz parte da Comissão Internacional de Gestões das Atividades. Mas por que essa data final? Na nomenclatura anglo-saxônica, o dia 14 de março escreve-se 3/14avos, os primeiros algarismos da expansão decimal do número de π. Esta é a única combinação das 3 primeiras casas decimais de π, que podem referir-se a uma data, já que o dia 31 de abril não existe. Olhou-se por outro lado e acharam o número 14avos3. Já no Brasil, existe outra data comemorativa da matemática. Todo dia 6 de maio, em homenagem a Júlio César de Mello e Souza, é comemorado o Dia Nacional da Matemática. Essa data em específico, pois nesse dia e mês, Júlio César de Mello e Souza nasceu. Mas afinal, como comemorar esse dia? Desde a criação dessa data, instituições de ensino de todo o Brasil aproveitam esse dia para realizar eventos e divulgar as contribuições da matemática, como área do conhecimento humano, histórias da matemática e suas aplicações no mundo contemporâneo, relações entre a matemática e a arte e as contribuições da matemática como ferramenta para outras ciências. Além disso, professores costumam promover uma exposição para apresentar a biografia e as obras de Malbataan. Essa é a vida e o legado de Malbataan, mais conhecido como Júlio César de Mello e Souza, uma das grandes figuras da literatura e matemática do Brasil.